E agora aqui no nosso Balanço Geral nós recebemos o Dr. Rodrigo Duarte Pérez, que é médico infectologista do Hospital Santa Isabel, já está aparecendo aqui na nossa tela, para conversar conosco a respeito, dos 2 meses já da pandemia do coronavírus, em toda Santa Catarina. O decreto emergencial do governador foi lá no dia 18 de março, passou abril, estamos em maio, 2 meses, portanto, da pandemia. Doutor, eu já te pergunto o seguinte, como é que está a força do coronavírus aqui em Blumenau, na nossa região, pelo que vocês vêm acompanhando aí até no nosso Hospital Santa Isabel? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, Rodrigo, na verdade, a gente tem visto uma manutenção, né, das consultas, né, de pacientes com suspeita de coronavírus, de pacientes com suspeita de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. A gente tem tido aí, sabemos que em Blumenau já passaram de 350 casos, né, a cidade de Blumenau, e a gente tem visto uma procura dos serviços de emergência, a princípio ainda é uma procura relativamente baixa, né? Temos um centro de triagem lá no Parque Vila Germânica, onde está tendo uma procura mediana já, mas a gente tem tido, a princípio, uma capacidade boa, né, de atender toda essa população de modo geral. Acho que, felizmente, Blumenau, embora muitos casos, né, proporcionalmente falando, a gente tem dado conta, o sistema de saúde tem dado conta de atender toda essa população. Doutor Rodrigo, como é que está sendo a circulação desse novo vírus, aqui na nossa região? Na verdade, a gente sabe que já tem uma circulação, né? Isso vem acontecendo possivelmente desde final, no começo de março, né? No mês de março, já temos uma transmissão local, a gente já vê claramente, né, pacientes adquirindo esse vírus que não fez nenhuma viagem para nenhuma outra cidade. A gente tem visto também famílias, né, profissionais que se contaminam e que acabam contaminando os familiares ou os contatos domiciliares. Então, é muito comum a gente pegar, às vezes, 2, 3 pessoas da mesma família, né, moradores do mesmo contato domiciliar. E também a gente tem visto pacientes que não fizeram adequadamente, né, a quarentena, de ficar em casa, e com isso, com essa circulação, acabam também se contaminando. Então a gente pede, é sempre bom lembrar, né, aquela questão, o fato da gente ter usando máscara agora, né, poder sair de máscara não significa que a gente deva sair, né? A questão da máscara, volto a falar, ela não pode ser utilizada, ela é uma falsa segurança de que tudo está bem. A gente ainda assim tem que levar em consideração se realmente existe a necessidade da gente sair das nossas casas. Isso é fundamental. Cada vez mais a gente pega pacientes aqui com suspeita, que saem positivos do hospital, em que eles referem uma quarentena meia boca. Na verdade, ficaram um tempo em casa, mas acabam saindo de forma desnecessária, e a gente entende que essas saídas são as premissas para a gente ter um contato e se infectar. Doutor Rodrigo, e a questão, do futuro, principalmente? A gente completou agora, vai completar 2 meses na segunda-feira da pandemia, do decreto emergencial aqui em Santa Catarina. E o que esperar, daqui para frente? Quando vai terminar a pandemia? São perguntas que as pessoas fazem que eu sei que é muito difícil de responder, né, doutor? Rodrigo, na verdade, assim, a gente compara muito, a gente não tinha, né, o coronavírus o ano passado, mas nós tínhamos infecções respiratórias causadas por vírus, né? Dentre elas, o mais comum é a influenza, né, o subtipo H1N1, que a população, de modo geral, conhece bem. Então, a gente fazendo um comparativo, né, como que se comporta as internações hospitalares, né, de pacientes com pneumonias virais, a gente percebe que essas internações, essas idas ao serviço de saúde, elas começam mesmo em março e elas só vão acabar, na verdade, na primeira semana, primeira quinzena do mês de agosto, tá? Isso é o que a gente tem. Sendo que o pico mesmo, em relação, se a gente olhar o ano passado, o pico das internações de pacientes com essas pneumonias virais acontece geralmente em torno da 23ª ou 24ª semana epidemiológica, que a gente chama, que é mais ou menos a semana mesmo do ano. O que corresponde ao pico, geralmente no dia 10, 11 de junho. Tá? Então, ano passado, o pico das internações por infecções respiratórias virais aconteceu por volta do dia 10, 11 de junho. Por isso que a gente acredita, né, porque tem muita influência da questão climática também. Né? Embora uma doença transmitida por contato ou por
gotícula, a gente sabe que a questão climática influencia do ponto de vista que a gente tende a ficar em ambientes menos ventilados, né? Então, a gente acredita, sim, que a gente ainda está na curva ascendente, ou seja, que a gente não chegou na metade dessa pandemia aqui no Brasil, dessa epidemia aqui no Brasil, né? E acredito fortemente de que os meses de maio, junho e julho, a gente ainda vai estar vivenciando fortemente essa questão. Esse assunto ainda vai ser a pauta do dia, com certeza. Agora, aproveitando essa tua colocação, doutor Rodrigo, da questão do ano passado, né, do mês de junho, que foi o pico aí de internações, né, com síndromes respiratórias graves, até que os hospitais receberam mais pacientes, até com óbitos e tudo mais, né, porque as pessoas acabam também falecendo, isso já não é de hoje, né, por doenças pulmonares. Só que ano passado não tinha o coronavírus. O que muda em relação a esse ano nesse comparativo, doutor? Não, francamente, a gente tem já no mês de março, abril e agora até a primeira quinzena de maio, que a gente tem os dados, é notório que as internações por pneumonias virais, né, ou por pneumonias ou por quadro respiratório viral, é muito maior se comparado ao ano de 2019. Hoje a gente tem o coronavírus para acrescentar esse rol de patologias e o coronavírus vindo com uma taxa de infectividade bem maior do que o H1N1, e com uma taxa de complicação aparentemente maior do que a H1N1. Claro que a gente não está tendo uma taxa de letalidade, felizmente, aqui em Santa Catarina, maior do que o H1N1. Mas ainda assim, o número de internações está bem superior, com certeza. Tá bom. Para a gente terminar, vamos reforçar os cuidados. 2 meses da pandemia na segunda-feira aqui em Santa Catarina. E quais são, né, as dicas aí, sugestões do Dr. Rodrigo Duarte Peres, infectologista do Santa Isabel, principalmente com a possibilidade, talvez já em breve, do retorno do transporte coletivo, né, doutor? Isso. Bom, na verdade, ainda a gente bate muito nessa tecla do distanciamento, né? Do isolamento das pessoas, de modo geral. Quem puder ficar em casa, precisa ficar em casa. A gente sabe que é difícil, já se foram aí 2 meses em que as pessoas já não aguentam mais ficar nas suas casas, mas a gente pede para que, principalmente a população especial, acima de 60 anos, portadores de doenças, de patologias em que não há necessidade de sair de casa neste momento, que realmente fique em casa, que outras pessoas possam fazer os serviços, né, de rua para essas pessoas. A gente entende, né, a obrigatoriedade do uso de máscara, né, quando for sair, mas entendemos também que a pessoa que tiver com sintomas respiratórios, de respeitar a quarentena, de ficar em casa, principalmente a população mais especial, a população acima de 60 anos, né, portadores de necessidades especiais. Então, sempre que tiver uma pessoa que possa fazer o serviço de rua para essa população, isso é fundamental. Se ela sai, ela precisa usar essa máscara, a gente entende, mas se ela tiver com sintomas respiratórios, evitar essa saída. E não é só a questão da máscara, a gente entende que essa doença ela é transmitida principalmente, né, por gotículas, onde a máscara vai ser uma barreira física, mas também por questão de contato. Então, muito cuidado. A máscara ela não deve ser servida apenas... muita gente está com a falsa ideia de que a máscara está protegendo ela, e na verdade não é isso. Estamos esquecendo de higienizar as mãos, muito toque na máscara, muito ruim. É fundamental que a gente saiba colocar e retirar a máscara de forma ideal, e a higienização com água e sabão e com álcool gel, que é fundamental. Esses cuidados a gente tem que ter, na verdade são cuidados para a vida toda, né? Isso faz com que haja diminuição de transmissão não só de coronavírus, mas de várias outras patologias. E são cuidados que a população tem que ter como medidas de prevenção. Alertas importantes ser o Dr. Rodrigo Duarte Peres, médico infectologista do Hospital Santa Isabel aqui de Blumenau. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Balanço Geral. Um grande abraço, bom final de semana. Eu que agradeço, um abraço a todos.